Agora sim, me avisem quando ele passar. Já estamos prontos. Já está, irmão? Irmão Miguel já está. Está me escutando no salão, irmão Miguel? Sim, estamos escutando. Vamos deixar conosco imediatamente Muy buenas nosso tardes, apreciado, boa tarde, misionero Miguel Bermúdez Marín missionário Miguel Bermudes Marim, y todos los ministros reunidos allá todos os ministros reunidos aí, contigo en contigo Monterrey, em Monterrey, Nuevo León, México, Nuevo León, no México, hoy sábado hoje sábado, 22 de febrero de este año 22 de fevereiro 2025, deste ano de en 2025, donde onde está reunido allí con estar reunido aí hermanos y com también los que están diferentes conectados a través irmãos e del também satélite aqueles que estão Amazonas, conectados pelo satélite Eutelsat, Amazonas e pelo satélite 8 Eutelsat en 8. esta ocasión. Neste Pueden tomar momento, asiento podem si assentar-se, tienen la bondad, unos tenham a minutitos. bondade. Por uns minutinhos, Estuve eu estive gozándome grandemente regozijando-me de todo lo grandiosamente de tudo que que estuvo hablando el misionero Miguel esteve Bermúdez falando o missionário Miguel Bermudes Marim, Marín con relación a relacionado cómo Dios com relação à cada forma etapa, em em que cada Deus, em cada dispensação, era e em cada dispensação, ha llevado a cabo esa Deus obra realizou, sobrenatural fez essa obra sobrenatural en condiciones em condições naturales, naturais, em condições en donde humanamente onde es humanamente imposible para cualquier é ser impossível, humano seria impossível que para não qualquer esteja ser humano ordenado que por não Deus para esteja ver, pré-ordenado por Deus pueda para ver, lo que Dios possa ver está llevando a cabo. aquilo que Deus está realizando, Ou está seja, fazendo, ou seja, que inconcebível é à mente algo humana, inconcebível la para a obra mente que Deus humana, em cada idade, em a cada obra que Deus em dispensação cada llevou a era e em cabo, cada por dispensação la realizou, forma fez, que lo llevou, por que causa lo da cumpriu. forma em que Ele a fez, em que Ele a E cumpriu, essa sempre obra. Deus llevou a cabo E sua sempre obra Deus realizou, meio da fez a raça sua humana, obra no meio da raça humana, por e através de profeta por e de através de velo um de profeta de um véu de carne. São seus embajadores São seus embaixadores, enviados são os seus para llevar a enviados cabo para la realizar obra correspondiente al a tiempo obra en el que cual Dios los corresponde ha ao enviado. tempo no Y para la no qual humanidad Deus muchas veces os enviou. E para a humanidade, são muitas pessoas vezes, que são pessoas que no los entienden, eles ou não não as los entendem ou não compreendem pero elas, los escogidos mas de Dios os cuando escolhidos de Deus, quando essa eles voz e escutam esse essa mensagem voz que e traz essa esse mensagem que esse mensageiro captam traz, allá en captam el alma esa lá na revelación alma, essa revelação é y captada e identifican identificam a que obra Dios prometió para llevar que a Deus cabo en el prometeu tiempo para en que ellos realizar están no viviendo. tempo em que eles estão vivendo. Para este tiempo final, Para este tempo como final, nos decía nuestro hermano Miguel, tal como nos falava, dizia nosso irmão fue Miguel, prometido foi prometido que él cambiaría que de ele cordero a león, mudaria, trocaria de que la cordeiro obra para leão, de e que a intercessão, obra de intercessão, la cual llevó a qual ele en realizou llevou ou a cabo fez, em e bajo fez la sob dispensação e de la debaixo gracia, da dispensação da que tuvo graça, tiempo e que teve um tempo de aproximadamente ou em torno ao redor de 2.000 anos. Essa iba a obra llevar a cabo el o e que Senhor iba a iria a realizar tener final. e que iria ter um fim, um Ou seja, final, essa obra, ou seja, que la puerta de la dispensación de que la a gracia porta da dispensação da graça se iba a cerrar iria se fechar y él estaría revelándose e a la ele estaria humanidad revelando-se para a não como humanidade, cordeiro, não como cordeiro, como león, mas sim e que como haviam leão, coisas e que havia que iam estar coisas que ocorrendo iriam nessa estar meia hora de acontecendo silêncio, nessa meia hora de lo silêncio, cual a es la qual obra de reclamo. e que é a obra de reclamação. El mundo, O mundo, cuando escucha quando abiertamente o mundo escute abertamente que no es já cordero, sino não que é es león, cordeiro, senão que é leão, eso para isso muchos le causará para tropiezo, muitos causará como ou le será passou aí nesse tropeço, sítio, tal como aconteceu que lá foi Ruth, nesse e que lugar que Ruth aún foi dieron oportunidade e que para passar. deram oportunidade para E uno passar, e Ve aí eso a pessoa vê y isso puede decir, e pode si dizer, supieran se eles que hay soubessem una puerta que existe em la uma qual porta na qual ou por han estado onde entrando a estiveram esa ou estão dispensación do entrando reino, nessa dispensação do reino,
E que ya la puerta de la dispensación E de la já a gracia porta da se dispensação cerró da graça já se y fechou que e que tú, Señor, tu, entre Senhor, tantos millones de entre personas, tantos milhões de me hayas pessoas, dado y concedido me el tenhas privilegio dado e de poder concedido o entender ese privilégio de programa poder entender que esse en algún programa. momento de la Em historia fue algum hablado y momento que da ahora história foi es una falado realidad. e que agora é Eso uma es algo realidade. tan Isso é grande, algo tão grandioso. el que usted pueda entender Que você possa que entender esa palabra que fue que essa hablada palavra que ahora es foi una falada realidad agora é uma y que ya no realidade, é estamos real e que já mirando não a que eso estamos cuando ocurra, olhando sino que para que ya isso quando ocurrió, vai acontecer, que ya senão la que puerta de la já dispensación de la aconteceu, a gracia porta se da cerró dispensação da y que graça já ya se fechou e para que formar já parte de ese para reino formar ou fazer mesiánico, parte desse reino ese reino del messiânico, Mesías esse príncipe reino do ya es Messias por la puerta de príncipe la já segunda é venida pela del Señor porta da segunda vinda y do que Senhor. somos E esos que que estarían somos reinando por el esses que milenio y la estariam eternidad. reinando pelo milênio Eso e es pela algo tan eternidade. grande Isso é algo y tão por eso le grandioso. agradecemos a Dios E é por isso que nós que nos ha agradecemos concedido a Deus, vivir por en isso este que nos tiempo concedeu para viver ver neste y tempo para palpar ver esse e cambio palpar de essa dispensación. mudança de dispensação. Estamos en los días E estamos nos paralelos dias al tiempo de paralelos Jesús, ao tempo de en donde fue un Jesus, tiempo onde de foi um piedra angular. tempo de pedra Por angular. consiguiente, allí estaba Portanto, la aí piedra angular. estava a pedra En angular. este tiempo final Neste tempo final, fue prometido foi que dentro prometido de esa media hora de que dentro silencio dessa meia hora de estaría silêncio, Dios llevando a cabo Deus estaria realizando esa obra de reclamo, essa obra de la reclamação, cual a qual, con la venida de ese ángel fuerte de com a Apocalipsis vinda desse 10, anjo forte de Apocalipse trayendo 10, estaria trazendo la fe de rapto a a los fé de escogidos, rapto aos la cual escolhidos, contiene los a truenos, qual ela contém que os es esse trovões, librito, que é esse esse livrinho, título que de é propiedade esse título de abstracto, propriedade abstrato, el cual o le fue qual dado a ese instrumento, foi dado para el esse cual se lo comió, instrumento e ele o y comeu está dando, revelando e el está misterio dando, de la revelando segunda o venida del mistério Señor, da el segunda misterio vinda do Senhor, del o séptimo mistério sello do que no fue sétimo abierto, selo que não foi aberto, la predicación y en na la apertura de los pregação e sellos, na abertura dos quando foi selos, predicada essa série, quando foi pregada allá essa em série, lá em 1963, 1963, no Tabernáculo Branham. y él dijo E ele disse que ese séptimo sello que esse sétimo selo en una manera é de uma forma, de uma maneira tríplice dio ou algunos tripla. detalles Ele deu alguns detalhes nos neste quais, tempo final, se ha neste estado tempo vendo final, se esteve todo lo vendo correspondiente tudo o que correspondia a ou lo que que cabe la ao que venida del ele, Señor. ao que é a Porque vinda el Hijo do del Hombre Senhor, viene porque o con Filho do Homem sus vem ángeles. com seus Es anjos. el ministerio de Moisés y É o Elías en ministério de medio Moisés e la iglesia. Elias no meio da igreja, Y e en ese ministerio nesse Dios ministério estaría dando Deus la fe de estaria rapto a los dando a fé de escogidos, rapto aos y también escolhidos estaría llevando e a cabo também estaria realizando, fazendo a separação, a segregação. E sobre isso, na parábola de São Mateus, no capítulo 13, Jesus nos falou aí do que seriam esses anjos segadores e que no cumprimento dessa obra que se estaria realizando ou fazendo esse sétimo selo dentro da meia hora de silêncio, pensem vocês, quando ele diz, e veremos as coisas que acontecerão dentro da meia hora de silêncio. Essas coisas contidas nessa meia hora de silêncio, nós as estamos vendo materializadas de uma forma progressiva. Porque uma das coisas que a igreja noiva estaria vendo é o aparecimento de uma grande carpa catedral. E nessa grande carpa catedral Deus estaria realizando ou fazendo uma obra onde foi colocado o reverendo William Branham, foi levado em visão, foi transportado até esse dia. Podemos dizer ou falar, assim como João foi transportado para o dia do Senhor, o irmão Branham foi transportado para o dia do Senhor. E ele esteve vendo aí, esteve vendo a coluna de fogo, esse mesmo que libertou o povo hebreu, esse mesmo que lhe deu maná,
que los cuidó, o mesmo que el os mismo que cuidou, los o mesmo que introdujo os a la tierra prometida, introduziu el na terra mismo prometida, o que se mesmo reveló por que medio de los se profetas revelou de através Isaías, de pelos Jeremías, profetas de de Isaías, de Ezequiel, Jeremias, de de Ezequiel, Malaquías, de de Malaquias, de de todos los Zacarias, profetas. de todos os Luego vino profetas. en carne humana ese Depois ángel veio em del carne pacto en humana, esse Jesús, anjo do pacto veio em carne humana em allá Jesus, lá en la tierra de Israel, en na terra de el este, Israel, no ese leste, mismo. esse Y como el mesmo. relámpago iba a E salir como relâmpago iria y se iba sair a e mostrar, se a iria manifestar mostrar, en se el oeste, manifestar no oeste, estaría en medio de la estaria iglesia, no meio da igreja, hablándole falando y com ela cumpliendo e su venida. cumprindo a sua vinda. Él vio Ele viu a esa columna de fuego obrar essa coluna de fogo todas las obrar maravillas. todas as maravilhas. La iglesia novia, E a igreja luego de noiva, ver la carpa, depois de ver a carpa, cual ya está tenda, hecha, que já luego está veria feita, depois veria predicaciones, luego pregação, vería depois veria llamamientos, chamadas luego ao vería altar, fila de depois oração, veria fila de luego oração, vería depois sanidad veria cura, física, porque cura física, la primera porque sanidad a primeira que la iglesia cura novia estaría da igreja recibiendo noiva sería la que espiritual. a igreja noiva estaria recebendo E seria espiritual, a primeira El milagro cura. más grande E o maior que la milagre iglesia que ha a estado igreja recibiendo esteve recebendo é la a revelación, el milagro de la revelação, o milagre da revelação. En vários mensagens, nosso irmão Em várias William nos mensagens, había o nosso dicho irmão William nos tinha das dito coisas ou que falado sobre as progressivamente coisas se que de iam uma estar forma llevando a cabo progressiva iriam estar en el cumplimiento acontecendo de la visión de la no carpa. cumprimento da visão da tenda, E da carpa. E en el mensaje na conquistando las promesas de mensagem, Dios, completando com as el amor promessas de divino, Deus com o amor que divino, foi predicado el 7 que de foi mayo pregada de dia 7 de 2016 maio de en El Paso, 2016, Texas, Estados em El Unidos. Paso, Texas, Nos nos diz o Estados Dr. William Unidos, nos Soto, diz o doutor William La Soto, iglesia del Señor a Igreja do Jesucristo, Senhor Jesus con Cristo, todos los creyentes com todos de os cada edad, crentes de cada ha ido era, pasando por foi diferentes passando etapas, por diversas y para este etapas. tiempo final E para este tempo es el do fim ou tiempo para la final é o cosecha, tempo para a tiene colheita. que madurar, Tem que amadurecer. porque no hay cosecha Porque si el não fruto existe no madura. colheita se o fruto não estiver E maduro ou esse é o amadurecido, Espírito e é o Santo com Espírito sua luz, Santo com a sua Cristo, luz, el sol de justicia, Cristo, sol de el que nos justiça, madura como creyentes quem nos en amadurece Cristo, como crentes nos em madura Cristo, en el nos conocimiento amadurece de no Dios, conhecimento de nos hace Deus, personas maduras nos faz en y pessoas como cristianos maduras en como medio de su cristãos iglesia. e nos Para cristãos eso es la como luz del na tiempo sua igreja. final, Para isso é a luz do para tempo do fim madurar ao el final, trigo para para amadurecer la o cosecha, trigo para a colheita, para ser colocados para ser físicamente colocados en el reino de fisicamente Dios, no con reino de cuerpos Deus, eternos, com corpos eternos, corpos glorificados e jovens para toda a eternidade, e ir para a ceia das bodas do Cordeiro em carruagens de fogo, tal como o profeta Elias foi, e como Cristo também foi arrebatado ao céu com os santos do Antigo Testamento. Porém, a luz da tarde, onde se levantará a luz da tarde? No oeste. Essa é a bênção que nos cabe, nos toca no programa divino, no corpo místico de Cristo, na era da pedra angular. Lembrem-se que a era da pedra angular corresponde ou pertence ao oeste. Assim como o lugar santíssimo estava no oeste, e ali estava a arca do pacto, a palavra, ali estava o pacto. Ali também estava a vara de Arão, que reverdeceu, o maná escondido também. E ali também estavam os 2 querubins de ouro, e também ali estava no templo que Salomão construiu, estavam os 2 querubins de madeira de oliveira, com suas asas estendidas ou abertas. Lembrem-se que o tabernáculo de Moisés, o lugar santíssimo do tabernáculo que Moisés construiu, representa a primeira vinda do Senhor. E o lugar santíssimo do templo que Salomão construiu representa a segunda vinda do Senhor, porque é na segunda vinda do Senhor onde aparecem esses 2 querubins gigantescos de madeira de oliveira, cobertos com ouro, os quais representam os ministérios de Moisés e de Elias.
sigue diciendo, por lo Continua tanto, dizendo, portanto, ahí en la edad del lugar aí na santísimo, era do lugar la edad de la santíssimo, piedra angular, a era da pedra es que se angular, cumplirá é la que se visión cumprirá a del monte de visão la do transfiguración. monte da Ahí es transfiguração. que aparecerán Aí é que los dos olivos. aparecerão as duas oliveiras, E aí é que e aparecerá aí é que la aparecerá segunda venida a de segunda Cristo vinda de para Cristo el tiempo final. para o tempo Donde es que final. aparecería Onde é que los ministerios de apareceria os Moisés y Elías, ministérios que de son los Moisés dos e de olivos? Elias, que são as duas ¿Y dónde es que oliveiras? aparecería E onde la é que segunda apareceria a venida del segunda vinda do Senhor? En la edad de la piedra Na angular, era da pedra angular, en la edad del lugar na era do santísimo, lugar del templo santíssimo espiritual do templo del Señor. espiritual do No Senhor. podía aparecer Não poderia ou los podia dos olivos, aparecer as duas no podía oliveiras, aparecer la não venida poderiam del Señor não podia aparecer durante a la dispensación segunda de vinda la do gracia Senhor durante a en el lugar dispensação santo. da graça no lugar Si santo. la columna de fuego E a coluna de en el fogo tabernáculo que no hizo tabernáculo Moisés que y en el Moisés templo que fez e hizo no Salomón, templo que Salomão apareció la fez, columna de fuego en el apareceu lugar a coluna de santísimo fogo no lugar y reposó santíssimo e allí repousou ali ese ou pilar lá de fuego. esse pilar de Por fogo. consiguiente, la E iglesia del Señor portanto, na Jesucristo igreja como do Senhor cuerpo Jesus Cristo, místico como de corpo creyentes, místico como de templo crentes, espiritual, como templo tiene que espiritual, aparecer tem la que columna de aparecer a fuego, coluna el de Señor en su fogo, venida, o Senhor na en sua el lugar vinda, santísimo, tem en que el aparecer alma no lugar de la iglesia. santíssimo, na alma da igreja. Ahora, Agora, en el libro de citas, no livro de miren en la citações, página olhem na 9 página 9 del párrafo do parágrafo 9b, que son las 9b, que páginas são de as atrás, páginas de trás, 9b del 9b párrafo do 81, parágrafo 81, nos dice nos el diz reverendo William Branham aquí, o reverendo William Branham en esta aqui, porción, nesta porção. pero cuando Mas, un hombre es nacido quando en el um mundo homem é nascido para no un mundo ou nasce no creyente, mundo él para se um convierte crente, en un ele nazareo. se transforma em um nazareno. Quando se separa a si mismo Quando ele de se cualquier separa a cosa si que sea mesmo de contraria a la qualquer palabra, coisa que seja una contrária à separación palavra, total. é uma separação Aí em total. cima, Quando ele ele se escreve separa. E aí em cima ele escreve um nazareno é igual. Uno que se separa Uma pessoa que se de separa toda cosa de contraria toda coisa a la contrária, que é contrária à palavra. Jesús dijo, Jesus "Yo vine a disse, separar al eu hombre vim de su separar esposa, o homem da a sua romper esposa, una familia. a E quebrar aquele uma que família. no tome su cruz E y me aquele que siga, não tomar a no sua es cruz e digno me de ser seguir, llamado não é mío". digno de ser Uma chamado separação meu. de todas Uma as separação de coisas, de todas as qualquer coisas, coisa, de qualquer de la coisa. iglesia, Da de la igreja, da comunidad, comunidade, da de la comunidade, da de la crença, familia, da ou de família, qualquer coisa ou de qualquer que se coisa interponga entre que se usted interponha e el creer ou que se coloque toda entre você la e palavra o de crer Deus. em toda a palavra de Se Deus. sua alma não E a sua acentua cada alma promessa não hecha acentua, para se a esta sua alma hora não com acentuar amém, cada promessa esto feita quiere com um decir amém ou que há confirme algo com malo um em amém, algum lugar. e isso quer dizer que tem Usted algo mal ou necessita ruim em algum lugar. uma Você separação. precisa de uma separação. E ele allí também E escreve ele aí arriba, também escreve aí em cima el alma de a la alma persona, da el pessoa, alma a de la alma iglesia da igreja y el alma e a de las alma virtudes, das que es virtudes, el amor divino. que é o amor Cristo. divino, E aí dibuja Cristo. uma pedra angular E aí desenha e uma las pedra angular e as Y eras. también E também ahí escribe encima aí el em cima alma y escreve el sentido. a alma e o Con el alma sentido. decirle amén Com a alma a la dizer palavra. amém com a alma para dibuja a palavra também ou à a la palavra. E direita também desse desenha parágrafo do lado direito outra desse pedra parágrafo outra pedra edades. angular e as eras. Ahora miren también en la Agora página olhem também na página 141, que 141, es donde nos habla que é onde nos fala de esa obra dessa obra que los ángeles, que os anjos, los cuales son los dos olivos, os quais são as duas están oliveiras, llevando a cabo en este estão tiempo final. realizando neste tempo final. En la página 141 Na página del párrafo 141 do 1260 parágrafo 1260 dice, noten diz: en versículo 41, Notem Mateo o versículo 13, 41, Mateus los dos também 13, muito os dois também tão tão cerca próximos, dos tão posteriores próximos dias, nos últimos hasta que dias, ele não hizo, até que ele não ele podia não depender fez. de Ele não alguma poderia igreja, depender de alguma ele não igreja, podia depender ele de não alguma poderia certa depender de igreja para alguma separá-los. certa igreja para Diga la separá-los. metodista ou Eu la falo da batista ou metodista, los da batista ou dos pentecostais pentecostais para Ele dijo que separá-los. envia Ele disse sus que ángeles envia, ele envia os para seus anjos separá-los. para separá-los. ángel viene Um para anjo vem traer la para separación. trazer ou Las fazer
fazer a separação, a segregação entre o que é certo e o que é errado. E ninguém pode fazer isso a não ser o anjo do Senhor. Ele é quem vai dizer quem é certo e quem é errado. Deus disse que ele envia. Deus disse que ele enviará os seus anjos no último tempo. Não anjos aqui embaixo, por aqui, senão anjos no último tempo, ou seja, anjos durante a dispensação da graça, mensageiros. E reuniria, ou juntaria, ou seja, viria também para fazer ou ter essa colheita. Sabemos que este é o tempo vindouro da colheita agora. Agora, um anjo, na verdade, é interpretado como um mensageiro. E vemos que existem 7 anjos das 7 eras, das 7 igrejas, e não agora através das eras da igreja. E já aí vocês já sabem os escritos ou as escrituras que ele fez aí. Aí em cima ele escreve: na separação enviará seus anjos. Moisés e Elias, a reunião e colheita. Na página 141 também, esta que nós acabamos de ler, esta aqui, aí, neste parágrafo, onde está na parte do lado direito, diz no parágrafo 1264, 1267 nos diz: de modo que a igreja natural e a igreja espiritual não podem ser herdeiras juntas, não podem herdar juntas, elas são dois diferentes tempos separados, dois tipos de gente separadas, debaixo de dois diferentes contratos separados. Isso é porque o rapto é diferente e será só para a real semente de Abraão. Não pode vir pela semente natural carnal da igreja, terá que ser pela real semente da palavra de Deus através de Abraão, a real semente, a semente real. Por isso é que elas não serão herdeiras juntamente ou juntas, não estarão no rapto juntas. Há somente uma igreja natural e igreja espiritual, uma igreja carnal, uma igreja espiritual. Veio aí em cima, ele escreve tempo de ceifa, de colheita, a semente de Abraão para o rapto. E escreve do Novo Testamento, ou seja, a NT, a noiva. Olhem também aqui a 128, página 128, parágrafo 11:37, nos diz: eu quero uma obra mestra para o mestre. Talvez tenha que arrancar uns poucos. Olhem, aí ele está falando, o Espírito Santo está falando aí, mostrando o que aconteceria ou seria. Talvez terei que arrancar uns poucos, tenha que arrancar uns poucos, e como isto, mas eu terei uma obra mestra em algum dia destes, e eu guardo isso bem. Eu guardo isso direito nesta palavra. Ele desenha do lado esquerdo uma pedra angular e as eras e uma flecha para a pedra angular. E em cima aí ele desenha 3 pirâmides angulares, uma em cima da outra, as 3, e do lado de cada uma ele escreve a primeira pirâmide, aí ele escreve como igreja, a segunda pirâmide ele escreve do lado como mensagem, e a terceira pirâmide ele escreve como mensageiro. E do lado direito desenha uma outra pedrinha angular e escreve como indivíduo, individualmente. E em todo esse espaço aí, em cima desse parágrafo 11:37, também escreve uma obra mestra para o mestre.
Ahora miren, en este mensaje, Agora olhem, nesta mensagem, tiempo de tempo angustia, de angústia, nos dijo nos el disse doctor William Soto o Santiago, doutor William Soto Santiago, el cual e o qual fue predicado el 29 ela foi de pregada em enero 29 de janeiro de 1978. Él nos 1978. dice, Ele nos diz, y ahora los ángeles agora, que os fueron anjos que engañados foram enganados en este tiempo por Lucifer neste tempo por son los Lúcifer luteranos, los são os luteranos, os wesleyanos wesleyano e os pentecostais e os Son católicos. entonces ángeles que Então fueron são engañados. anjos que foram E enganados. encontramos E nós que neste vemos tempo que neste Lucifer se tempo levanta Lúcifer para se tratar de levanta ser para semejante ao tentar Altíssimo. se fazer E el semelhante reino ou de igual ao Lucifer Altíssimo. E o es reino de de más Lucifer esplendor que el é reino de de muito Cristo, mais esplendor, que é el muito reino mais de Miguel, esplendoroso que o de que Cristo, el que o de pequeño Miguel, rebaño del que o Señor. pequeno rebanho Y do el Senhor. pequeño rebaño E o del pequeno Señor rebanho do será que Senhor un será o grupo quê? de escogidos Será um grupo en de este tiempo escolhidos final neste que tempo estarán final con que estarão Miguel. com Miguel. Es Cristo. E Miguel é Y es Cristo e é en su segunda Cristo venida. na sua segunda vinda. Ahora, ¿ve usted Agora, la forma en veja que você Miguel a se forma em que levanta Miguel en se este levanta tiempo final? neste tempo Porque final, Miguel es Cristo porque Miguel é en su segunda Cristo venida. na sua segunda Quien vinda. se levanta en la Quem escena o en qual este se levanta no cenário Y neste ese tempo. E es esse el que está é por los hijos o de que Israel. está pelos filhos de Cristo Israel, em sua a segunda favor dos venida, filhos de Israel. é Cristo, na esse sua príncipe segunda que se vinda, levanta é en esse escena, príncipe que se el cual levanta está no por cenário, Israel, o qual el está cual aparece por para Israel, a favor de cumplir Israel. lo que él prometió. E ele aparece para E cumprir es o que en ele ese prometeu, tiempo e é também, neste tempo quando também, ele se levanta quando ele para se trazer levanta para la trazer a ressurreição. que Agora vejam allá, que lá, en la primera venida del Señor, na primeira vinda do Senhor, él al final de su ele ministerio, no final ou no fim do seu ministério, donde fue onde condenado, ele primero foi fue condenado, tomado preso, primeiro ele foi juzgado, levado preso, condenado, julgado, crucificado, condenado, crucificado, sepultado, vean luego sepultado, vejam, que estuvo, depois que ele esteve por 3 dias, luego resucitó depois y ressuscitou resucitó con él, e porque ressuscitou había junto pasado com por ele, el porque paraíso, tinha passado pelo resucitó con paraíso, él los santos ressuscitou junto del com ele Antiguo aos Testamento. santos do Antigo Testamento. Ahora en su segunda venida, Agora, na sua segunda Ele também, vinda, ele também, en el cumplimiento de su venida, no cumprimento da sua vinda, en la manifestación de ese ángel na que era manifestação diferente a los desse demás, anjo que era diferente para dos outros, el irmão para o irmão Branham, él ele estaría estaria pasando también por la sexta também dimensión, passando pela sexta ou seja, dimensão, esse ou seja, esse porque instrumento, porque el é segundo hombre o segundo homem, después de Jesús, depois de que Jesus, estando vivo que estando puede vivo, profetizar pode profetizar e pode dizer que que destruyan este cuerpo destruam y en 3 días este corpo e em 3 ressuscitaria. dias ressuscitaria. es el segundo hombre É o segundo homem que estando vivo que, estando vivo, cumplirá cumprirá Apocalipse 11. Apocalipse 11. el primer hombre O primeiro ressuscitou homem que al tercer ressuscitou dia foi no Jesus. terceiro dia foi Jesus. el ángel del pacto O anjo do cumpliendo pacto, su primera venida cumprindo en a medio sua del primeira pueblo hebreu. vinda no Y meio el do povo segundo hebreu. hombre E o segundo homem cumplirá esa escritura de cumprirá Apocalipse essa 11, escritura de Apocalipse será el 11, instrumento, el será véu o de instrumento, o carne, véu donde de carne, onde se está manifestando en medio Deus de la está iglesia manifestando novia, no meio y luego se da revelará igreja noiva e depois se completamente revelará a Israel. completamente para Israel. Ahora, Agora, vean ustedes vejam vocês que quando nuestro hermano William o estuvo nosso irmão William esteve ya já despidiéndose, de se despedindo, ya para irse já definitivamente, para isso de uma forma definitiva partir, vean ustedes que allí vejam vocês que aí ele, una de las cosas uma das coisas foi que que no orara por não él. se orassem por ele. ¿Cómo fue? Como foi? En el 2017, Como foi em 2017, en donde ou como aconteceu em 2017, onde allí aí ou lá oré por él eu orei por ele y e él regresó. ele regressou, voltou. Y eso
E isso estaba mostrando estava mostrando lo que sería o que seria cuando Cristo ou se aconteceria levantara quando del trono Cristo de se intercesión, levantasse do lo trono de cual es Miguel, intercessão, que é Miguel, e y ele é estaría llevando Miguel, a cabo la e estaria obra de reclamo. realizando a obra de reclamação, Luego depois de que ese séptimo de sello, que esse que es como sétimo un cohete selo, que é como lanzado um al aire, foguete y lançado nos ares, e haría esas explosiones, faria pero essas que luego se explosões, iba a mas que desvanecer. depois ia Al final, desaparecendo, no final estaría ia trayendo desaparecendo, estaria a los trazendo santos aos del santos Nuevo Testamento, de do las Novo edades y los de Testamento, nuestro das tiempo. eras e os do nosso tempo. Eso estaba mostrando allí que por E la isso palabra estava hablada de ese mostrando aí que profeta, pela palavra falada los muertos desse oirán la voz del Hijo de profeta, Dios os y mortos se ouvirão a levantarán. voz do Filho de Deus e se levantarão. Aquellos que han Aqueles partido de las que edades partiram y que en das nuestro eras tiempo algunos e se que han no ido, nosso tempo alguns nuestro se papá, foram, nosso algunos se ha ido papai, también la mamá, algum também, o algum de hermanos, alguns o também foi a niños, mamãe, a o irmã, ou os algún hermano en meninos, Cristo irmãos, de la algum congregación, irmão em Cristo da congregação, todos ellos, todos eles, los que están ordenados para os que estão resurrección, ordenados para a ressurreição, escucharán la voz, escutarão como a la escuchó voz, tal el como a doctor William Soto escutou o Santiago doutor y William Soto resucitó. Santiago e ressuscitou. Ahora, Agora, así como Miguel assim, da mesma forma como se Miguel levantó, se levantou, dice Daniel, diz Daniel, capítulo 12, que en aquel día capítulo se 12, que levantará naquele Miguel, dia se levantará el gran Miguel, príncipe que está sobre los hijos de tu o pueblo, grande y príncipe será que está tiempo para os de filhos do teu angustia. povo, e será tempo de El angústia. mundo está en O mundo está dolores de parto em dores de para dar a parto, luz pronto para dar à luz mundo logo, nuevo, brevemente, a um mundo en donde novo, habrá paz, onde haverá felicidad paz, y felicidade gozo, e gozo, y no habrá regozijo, más guerras. e não haverá mais guerras. Vean en estos días, Vejam, durante estes dias, ayer ontem y ya en la noche, e já pela que noite, sería acá otra que hora, seria aqui uma Pero outra já hora entregaram daqui, outro mas já corpo. entregaram outro Chiri, corpo, foi Chiri. entregue. Shiri, el que primero aquele que primeiro habían dicho que tinham dito esse sobre o que primeiro corpo era corpo, que ella, seria o corpo, que o pero corpo con los- dela, mas que com los laboratorios o os laboratórios, los chequeos forenses os exames vieron que forenses, no era el cuerpo viram que não de la era mamá o corpo da de esos dos mãezinha niños, dessas duas E crianças, e era otra era persona que ni uma siquiera outra tenía pessoa que que nem ver sequer con tinha a los que ver estaban secuestrados. com esses que estavam sequestrados. Luego, la Depois, presión a pressão de Israel pues hizo de que Israel fez com entregaran que ya el entregassem, cuerpo de esa já madre, entregasse o corpo dessa y mãe, aún quedan e todavía mesmo que restam ainda aquí por aí varios vários de los que fueron desses que foram secuestrados ya han sequestrados dicho que de e esa já cantidad disseram que dessa quantidade hay muchos ya muertos muitos já Ou seja, estão mortos, ou seja, os vão corpos. entregar os corpos. y E uno ve en este pleno a siglo pessoa vê nesse XXI, pleno século XXI, todavía eso, a gente ainda vê isso. y E el mundo se queda como o mundo Sin fica nada. como que sem, Ahora recuerden sem nada, não sente nada. que em Agora milênio lembre-se que no milênio es con vara de é hierro. com vara de ferro. Ahora todo eso va Agora a comenzar tudo isso a vai começar entrelazarse a se entrelaçar en este tiempo final, neste tempo final, en donde llegará a tal grado onde chegará a tal grau que ou magnitude que perseguirán perseguirão para a morte ou a a ese morte ministerio, a esse ministério, porque porque todo lo que ese ministerio, tudo que en esse ese ministério, instrumento y los nesse escogidos de instrumento Dios e nos hable, escolhidos de Deus faz, eso será la isso palabra será a en la palavra na boca de sus hijos, de los dos hijos de seus Dios. filhos, dos filhos de Deus. Por supuesto, por dirección divina, Certamente pela direção que los divina escogidos estarán que os escolhidos estarão llevando a cabo también realizando una labor também muy um labor, um importante. trabalho muito, muito importante. Para eso Dios nos está Para preparando isso, Deus está nos preparando para isso, usar esa espada, para usar essa bien, espada bem direito. colocar esa palabra bien, Colocar essa palavra direito. que cuando hables la palabra, E quando fale a las cosas palavra, ocurran. as coisas aconteçam. Por ejemplo, Por exemplo, los gobiernos os governos, lo más que pueden hacer es o máximo que eles podem intercambios y fazer tratar de é llevar intercâmbios e tentar a cabo levar, acuerdos. Miren realizar acordos. Olhem como
Dicen, te voy a entregar Dizem, eu vou te a dos entregar 2 de los que te secuestré. daqueles que eu te sequestrei e tu me das 200. Condenados, muchos de ellos, Condenados, muitos deles são em cadeia condenados perpétua. por cadeia Isso é algo perpétua. Isso é uma coisa inconcebível. Pero ya inconcebível. eso pronto se Mas acabará. isso brevemente vai acabar. Y Fazendo mientras trocas. todo eso va E enquanto llevándose a tudo cabo isso en vai ese se realizando, entrelace, acontecendo nesse entrelaçamento la dispensación del reino, da y las dispensação do reino que estão e ocorrendo as na coisas que estão dispensação do acontecendo reino na para dispensação llevarse do a cabo reino já para plenamente já em esse realizá-las glorioso reino plenamente milenial. nesse glorioso reino Deus está milenar. Deus está preparando bien a su iglesia preparando novia, bem a sua igreja noiva, dándole dando a toda la ela revelación toda a y toda revelação palabra e toda a para palavra que ella esté para que ela con esteja esa armadura com essa armadura colocada bien, colocada que direito, es la bem, palabra, que é a palavra, para que así Dios pueda para hacer que assim Deus esas possa obras mayores fazer que Jesús essas dijo obras maiores que la que iglesia Jesus novia disse que a igreja haría. noiva faria. Estamos en el tiempo Estamos no del tempo cumplimiento de esas obras do mayores, cumprimento dessas obras em uma maiores escala jamais em uma vista escala por jamais la humanidade, vista pela en donde el humanidade, mundo sabrá onde o mundo saberá que hay profeta, que en há la profeta, existe donde profeta el na mundo terra, sabrá onde o mundo saberá que hay hijos e hijas de Dios, que há filhos e filhas de Deus, pequeños mesías, pequenos messias, y e que lo que ellos hablen, que o que eles eso falem, estaría llevándose a cabo. isso estaria acontecendo, se Agora miren ele realizando. aqui, Agora olhem ele aqui hablándonos falando-nos de lo que estaría ocurriendo do que estaria en esa edad acontecendo de piedra angular, nessa era de pedra en la angular, continuación de este na mensaje que continuidade estamos desta leyendo, mensagem que nós conquistando estamos las lendo, promesas de Dios conquistando con as el amor promessas de divino, Deus com o porque amor recuerden divino, que estamos porque lembre-se viviendo que estamos vivendo la edad na era del amor divino. do amor Estamos divino. viviendo en la Estamos edad en vivendo donde na el diablo era será vencido onde o por diabo será el amor vencido divino. com o amor divino. Ahora, él sigue Agora, diciendo aquí donde ele nosotros continua vimos, dizendo aqui onde tínhamos ¿y parado. por qué será ahí? E por que será não foi em aí? outras edades? Por que não foi em outras Es eras? para la edad de la É piedra para a angular, era da para pedra la edad del angular, lugar santísimo, para a era do del lugar cuerpo santíssimo, místico de do Cristo, corpo nuestro místico de Salvador. Cristo, nosso Salvador. E aí, E continua aí, leyendo la cita del continua hermano lendo a Branham, citação do irmão que ele estava Branham, leyendo en este que ele mensaje. estava lendo Dice, nesta ¿para mensagem, qué? diz, para quê? brillar sobre la palabra. Para ¿Qué? brilhar sobre a Para palavra, o madurar quê? la fruta, Para amadurecer traer o hacia fruto, adelante al árbol trazer novia, para frente con a las árvore mismas noiva, señales, com os mesmos maravillas sinais, y maravilhas e frutos que ellos frutos tenían en el que eles principio. tinham lá no E sigue dizendo princípio. nuestro E hermano continua William, dizendo o nosso irmão e William, e isto a su chegará parte na sua culminante parte en el conclusiva no cumplimiento de la cumprimento visión de la da visão da carpa da Esse será tenda. tempo Esse onde será se um verá a tempo onde igreja se como verá no tempo a de igreja los tal apóstoles. como no tempo dos Agora, apóstolos. Não Agora, sabemos se ao começo não sabemos se é no começo a da carpa ou da mediado, ou tenda, ao no final. meio ou no Já fim. isso é assunto de E isso Deus. já é um assunto, Quando uma o questão de reverendo William Deus. Branham Quando o foi reverendo William levado Branham a essa foi grande levado carpa para essa catedral grande em carpa visão catedral ou em em visão ou em sonho, já já se estavam fazendo Ou seja, atividades, ou seja, já estava funcionando quando o irmão Branham foi levado para lá. Já estavam acontecendo, já se estavam fazendo atividades, pregações, chamadas ao altar e também fila ou fila de oração, entrando num quartinho de madeira, os doentes entrando e saindo por uma outra porta curados, ou seja, que não sabemos se ele foi em sonho ou foi em visão há 30 dias de a grande carpa catedral ter começado o seu funcionamento, ou se foi no ano, se em 2 anos, ou se em 3 anos. E isso faz como que uns 8 anos. Agora vejam, nós não sabemos. Diz ele aí, nós não sabemos o tempo onde, quando ele foi levado até lá, se já tinha começado e não sabemos por quanto tempo isso já estava funcionando quando ele foi. Não sabemos. Se nós soubéssemos, então saberíamos localizar o tempo. Mas está bem assim, porque caminhamos pela fé. O importante é ter ao Senhor
como Salomón como tuvieron Moisés, el como templo, Salomão el tiveram o templo, o donde Dios iba a tabernáculo, venir onde para habitar Deus en iria el vir ou lugar chegar santísimo. para habitar no lugar Así santíssimo. también a la Assim iglesia também, del Señor para a igreja Jesucristo do le Senhor Jesus corresponde Cristo, tener el lhe lugar cabe ter o donde vio lugar el reverendo William onde o Branham, que reverendo vino, William Branham viu, que la veio, columna que de ele viu a fuego, coluna de que vino la fogo, columna de que fuego veio para a habitar coluna en de un fogo cuarto para pequeño de habitar madera no pequeno y quartinho de manifestarse y madeira e se llevar a cabo manifestar e todas esas realizar maravillas todas que fueron essas vistas maravilhas que por el foram reverendo vistas William pelo Branham. reverendo William La Branham. misma columna de A fuego que mesma le coluna apareció a de fogo Moisés que en apareceu a aquel árbol y le Moisés dijo: naquela yo soy el árvore e Dios lhe de disse: Abraham, Eu sou o de Deus de Isaac y de Abraão, de Jacob. Isaac e de Jacó. Esa misma columna de Essa fuego mesma que coluna de también la fogo que Biblia dice também que a era el Bíblia ángel de diz que Jehová era o anjo de estará Jeová ahí. estará aí. A esa gran Ah, carpa catedral que nessa vio el grande reverendo carpa William Branham catedral que o para reverendo llevar a William Branham cabo viu lo para que fue realizar ou fazer mostrado aquilo al que foi reverendo William mostrado Branham, para o reverendo William donde Branham, es que onde iba a aparecer é que iria la columna de aparecer a fuego, coluna de el fogo, ángel del pacto, o anjo el do ángel de pacto, Jehová. o anjo de En este Jeová. tiempo final Neste tempo iba a final, aparecerle en medio de su iria iglesia aparecer no en meio da esa sua edad igreja, eterna, esa nessa edad era judía, eterna, en nessa la edad era de la piedra judaica, angular, na en era una da pedra gran angular, carpa em uma catedral, grande en donde carpa todo iba a catedral, comenzar onde tudo iria en una começar forma de uma progresiva, forma en donde progressiva, primero la iglesia onde novia primeiro a iba a ver igreja noiva la iria carpa, ver a carpa, a o tenda, sea, la ou parte seja, física, a parte que es física, que lo é que le corresponde a la o que iglesia lhe hacer, corresponde à y igreja luego Dios fazer. E iba a llevar a depois, cabo lo que Deus él iria prometió. realizar aquilo que A ele nosotros prometeu. Nós, nos ha sido dada la nos bendición, foi como le fue dada dada a la bênção, bendición tal allá en como el foi dada a tiempo bênção de lá no Moisés, tempo de Moisés, darle al Señor de dar ao la Senhor obra a de nuestras obra manos, con nuestras oraciones, das nossas nuestras mãos, com aportaciones nossas y orações, nuestro nossas trabajo ofertas e o nosso para trabalho llevar a para cabo esa labor allí realizar, en fazer medio esse del pueblo trabalho hebreo, aí no meio do construirle povo hebreu, construir un para ele tabernáculo um en el tiempo de tabernáculo Salomón no también. tempo de Pero Salomão vean também. ustedes que Mas vejam luego vocês que que el depois pueblo lo hizo, que o povo fez isso, entonces Dios então Deus colocó allí lo más colocou importante, aí fue aquilo su que era o mais presencia. importante, Y a en la sua, gran que é a carpa sua catedral, presença. E na grande carpa vean cómo catedral, la vejam iglesia como novia a igreja le tiene noiva el lugar, tem y o es lo lugar primero para que ele. la E é a iglesia novia primeira coisa que a igreja ha visto. noiva ha viu. visto la Viu gran carpa a catedral. grande carpa Aún el catedral. mundo Até mesmo o progresivamente ya mundo, progressivamente o mundo conociendo já esse lugar. esteve conhecendo esse Aunque lugar, ou vem quizás no de la conhecendo esse mejor lugar. manera, Talvez não da melhor porque casi forma ou siempre maneira, salen porque noticias quase sempre saem notícias le dan e más dão importancia muito mais cuando salen importância noticias quando saem que son notícias quizás un que poco são talvez um contrarias pouco contrárias a como uno ou hubiese negativas a deseado que como se a pessoa conozca el lugar. desejaria que se Pero, conheça o al lugar. final, Mas no más fim, bien no lo que final, dicen es, bem "Qué melhor o gran que lugar". dizem é que grande local, Esse que sí grande es un gran lugar. lugar. Isso sim é um grande Y lugar. muchas cosas E positivas. muitas coisas Ya se va positivas, dando vê? a conocer Já se vai aún dando a para la conhecer, humanidad até mesmo para a ese lugar. humanidade, vai se dando a conhecer esse vean, lugar. todo E obra vejam, para bien. tudo obra opera para o Y bem. E Luego él dice depois ele que diz estarían viendo que predicación. estariam vendo pregação. Vean cómo Dios va Vejam cumpliendo todo como Deus vai en una cumprindo forma tudo tan de uma sencilla. forma tão simples. Esa obra Essa sobrenatural, obra natural, em condições sobrenatural, naturais, em muitas condições vezes naturais. E muitas inconcebíveis à vezes mente é humana. inconcebível Es Dios, para a pero mente es Dios humana. obrando É Deus, em pois é Deus obrando, por meio operando de em su e instrumento através e de sus desses hijos, instrumentos llevando a cabo de lo seus que ele filhos, prometió. realizando aquilo que ele Agora prometeu. vean que Agora já vejam que tenemos dos cosas já temos duas em coisas, checagem, Porque já checklist, porque já hemos visto la checadas, carpa, porque y já la vimos a estamos viendo carpa todo el e a tiempo. estamos vendo o tempo todo, E estamos vendo agora ela. estamos vendo E agora estamos vendo predicación. pregação. Ahora vean cómo todo es. Agora vejam como por etapas, tudo por é fases. por etapa, por fase. Es la etapa donde estamos. É a la etapa de onde estamos, a predicación. etapa de pregação, a En etapa donde onde Dios nos estamos, está dando esa onde Deus nos enseñanza está que fue dando esse prometida, que ensinamento sería que foi dada prometido, que bajo seria carpa, dado bajo sob ministério carpa, sob de o carpa, ministério de en carpa, donde los truenos onde os están trovões emitiendo sus voces, estão y en emitindo donde suas sería dada vozes e la fe de onde rapto, seria dada a en fé de donde sería rápido, dado a onde conocer seria el nombre dado a nuevo, conhecer o y nome en novo donde e onde estaría Dios seria obrando onde Deus por estaria medio obrando, desse operando instrumento, através desse dando a conocer instrumento, su dando a venida, conhecer a como sua leão de la vinda, tribu de Judá, como leão da como rei de tribo de reis e Judá, senhor de como rei de senhores em reis sua e obra senhor de de reclamo. senhores em sua obra de reclamação. Ahora, las Agora, etapas se entrelazan as una etapas de se la otra. entrelaçam uma com a E outra. esperamos que Deus E siga esperamos que Deus cumpliendo continue todo lo cumprindo
le fue mostrado tudo al reverendo o que William foi Branham, mostrado ao porque reverendo él William vio Branham, porque ele viu todas las etapas todas en un as solo etapas momento, em en um una sola só actividad.
momento, em uma só atividade ou reunião. Nós estamos vendo cada uma delas, como elas vão surgindo, irmãos, e isso é uma bênção, irmãos, e um grande privilégio que nós podemos estar desde o princípio, desde que aquilo era uma ervazinha, onde isso tudo estava perdida e se raspou, se preencheu, se construiu, e tudo isso nós fomos vendo desde o princípio, porque cremos, sempre cremos, e Deus é fiel para cumprir a sua palavra, a sua promessa. E essa visão que foi dada ao reverendo William Branham, nós cremos nela desde o princípio, o início, porque somos filhos crentes. É por isso que nós cremos nela desde o princípio, e se cremos que iria ser realizada a construção, ser feita a construção, e foi feita, aí está ela. E se cremos que haveria pregação, está tendo pregação e estamos crendo nela, aí está isso. E todas as etapas também as estaremos vendo e as estaremos recebendo. Até quando sejamos transformados, podemos dizer, eu vi que na palavra de Deus, o grupo de escolhidos, e eu me incluo. A pessoa pode dizer, eu me incluo. Que São Paulo tinha dito ou falado que na trombeta final, porque seria tocada a trombeta e os mortos em Cristo ressuscitariam primeiro, e depois nós que vivemos seríamos transformados. Esse grupo de escolhidos viu essa palavra, viu essa profecia, viu essa promessa, e agora estou transformado. Vê? Eu criei nela, e por isso estou aqui com um corpo eterno e glorificado. Ou seja, que todas as etapas pelas quais Deus nos está levando, está fazendo nessa era idade, nessa era da pedra angular de dispensação do reino, todas as etapas são para os bem-aventurados deste tempo final, que estariam vendo cada uma delas sendo materializadas, surgindo, cada uma delas surgindo, entrelaçando-se uma com a outra, até chegar nessa parte conclusiva, culminante, onde se realizará a ressurreição e a transformação de nossos corpos. Portanto, com a alma, dizemos a toda palavra com a alma, a toda promessa, a toda visão, a toda profecia que foi falada, dizemos amém. Porque estamos vendo o cumprimento de todas elas, já é a realidade, já não estamos esperando que aconteça no futuro, senão que estamos vivendo o futuro, estamos vivendo, estamos palpando aquilo que foi prometido, agora o estamos vendo com nossos próprios olhos, o estamos escutando e estamos falando, dando testemunho, testificando aquilo que Deus está realizando, porque Ele é fiel para cumprir essa palavra. Com a alma, dizer amém à palavra. Foi realmente para mim uma bênção e um grande privilégio poder conversar com vocês, e muito obrigado, irmão Miguel, por me dar esta oportunidade de poder compartilhar contigo nesta reunião tão formosa que tu estás tendo, e poder falar-lhes sobre toda essa palavra que nos foi trazida, que é a plataforma, é o fundamento de tudo aquilo que Deus está realizando neste tempo. E o mais importante é que somos esses atores que estariam fazendo parte dessa grande obra, para essa grande obra perfeita, para o Mestre perfeito, Deus. Com a alma, dizer amém à palavra. Muito obrigado, missionário Miguel Bermudes Marim, meu amigo, meu irmão. Te amo de coração, e que Deus continue te abençoando grandiosamente e te mantenha ação, te mantenha forte até a tua transformação. E a todos vocês também lá, e a todos os que estão escutando neste momento, estas palavras nessa conversa, e todos os que estarão ouvindo e lendo mais adiante, mais lá na frente, esta conferência. Que Deus os abençoe e guarde a todos, e continuem passando um dia feliz, cheio das bênçãos de Deus. Muito obrigado, irmão Miguel, pela oportunidade que tu me concedes em frente, para que continues a atividade.